Glória a Deus. Mais uma vez, muito bom dia. Gente, quando a gente olha para esse vídeo aí da África, dá um negócio, né? A gente fica mexido demais com isso, porque não tem como a gente ser indiferente a essa realidade que acontece lá naquele lugar. E é interessante que a gente olha para a África, né? Mas talvez a gente não tenha noção de que aqui também, tão próximo da gente, acontecem coisas muito parecidas com essas, né? Você vai ali no lixão de Gramacho, você vê quantas famílias estão ali vivendo em situação de miséria, né? Aqui mesmo, na Zona Sul, às vezes a gente pensa assim, poxa, lá em Caxias, lá na África, mas aqui na Zona Sul também. Outro dia eu visitei uma comunidade aqui e pude perceber também a fragilidade daquelas pessoas. Quantas pessoas vivendo em situação tão difícil aqui no nosso Rio de Janeiro também. Queridos, a Bíblia, ela nos orienta de diversas formas, através de várias palavras, sobre dons específicos. A Bíblia fala muito sobre a diversidade de dons, e nós exploramos alguns deles no nosso dia a dia, na nossa leitura bíblica, através de alguns ministérios da igreja, mas é fato que falamos muito pouco ou quase nada, talvez haja um temor, um receio de falar sobre um dom especificamente. E eu quero tratar com você sobre esse dom nessa manhã. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. Não é o texto ainda que iremos falar, mas eu queria que você pensasse comigo também nesse texto lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versos 6 e 7. O texto ele diz assim: temos diferentes dons. Paulo aqui escrevendo carta aos Romanos, ele diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que exerça... Se é mostrar... Perdão, fechou aqui. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo, ele cita aqui alguns dons. Ele expõe claramente no texto que lemos alguns desses dons que você já conhece. Mas eu quero ressaltar com você nessa manhã, eu quero tratar com você especificamente sobre um dom nessa manhã, o dom da generosidade. Eu preparava essa mensagem desde semana passada, então recebi o vídeo falando sobre a África. Eu falei, é de Deus esse negócio. Eu preciso falar sobre generosidade. E eu comecei então a estudar sobre generosidade. Eu comecei a me debruçar mais sobre esse tema. O dicionário Oxford, ele diz que generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. No contexto bíblico, generosidade está frequentemente associado ao ato de doar com alegria e gratidão, reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem do Senhor. É Ele quem nos dá. Generosidade tem a ver com reconhecer que Deus, Ele é o nosso sustentador. É Ele quem nos sustenta. A generosidade, ela reflete esse caráter doador de Deus. A generosidade reflete esse Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz por nós. A generosidade, ela reflete esse caráter de Deus que é abundante em graça, mas também em provisão. Quem aqui, durante essa semana, deixou de comer
porque não tinha comida na sua casa. Levanta a mão aí. Alguém aqui deixou de comer porque não tinha comida em casa? Pastor, eu não quero te constranger, mas nós como igreja, se você está vivendo essa realidade, nós precisamos te abençoar também. Agora, quem essa semana fez todas as refeições, ou não fez porque não quis, mas tinha comida na despensa e hoje vai chegar em casa, vai poder comer uma boa refeição? Glória a Deus pela sua vida. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Segundo uma reportagem recente, no G1, os dados da ONU relatam que quase 900 milhões de habitantes do planeta Terra, 11,3% da população mundial, enfrentam uma grave insegurança alimentar. Sabe o que é insegurança alimentar? É um nome técnico bonito que criaram para dizer que as pessoas não têm comida. É um nome bonito para dizer que existem pessoas que acordam e não sabem se terão a garantia, não tem a garantia do alimento à mesa. Não tem a garantia de que na hora do almoço vai estar lá o pratinho de comida pronto para poder se alimentar, para comer. Na hora de jantar, não sabe se terão ali o alimento. Acordam sem saber se terão ou não como saciar a sua fome. Essa reportagem ela é recente. Reportagem de 2023. Muitas pessoas enfrentam dificuldades. Isso pode acontecer não só por um dia, mas por muitos dias. Essa insegurança, às vezes, não é só para a hora do almoço, ou para a hora de jantar, ou para o café da manhã. Às vezes, perduram por dias. Pessoas que não têm dinheiro para adquirir comida. Não é porque não existe comida, mas é porque não tem potencial financeiro para comprar a comida. Eu e você somos privilegiados por não fazermos parte dessa estatística. Eu e você somos privilegiados porque temos o alimento todos os dias à nossa mesa. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse tema, generosidade. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, o texto diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que têm por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir,
mas também a ter esse desejo. Agora, completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição em concluí-la, de acordo com o que possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito, quem havia recolhido muito, não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada lhe faltou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra, Deus, e nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o mundo estava enfrentando uma grande crise, o mundo estava enfrentando uma fome, havia escassez nesse período, não havia alimento nessa época, e você pode testificar isso lá em Atos capítulo 11, versículos 27 a 30. Paulo vai relatar essa história, e por conta disso, Paulo então resolve levantar uma oferta entre as igrejas para socorrer a igreja da Judéia. O povo judeu havia sido expulso de Roma por conta desse período de fome, e retornaram então para a Judéia. E quando eles retornam para a Judéia, eles retornam sem nada. Retornam ali então passando aperto financeiro, com essa dificuldade de ter o alimento, de comer, de ter o que vestir. O povo estava desesperado, a fome era grande, não havia alimento para todo mundo. Paulo então começa a se preocupar, e ele quer levantar uma grande oferta para socorrer a igreja, os irmãos da Judéia. Paulo enxergava isso como uma maneira também de fortalecer a unidade entre as igrejas. Quando nós aqui olhamos para esse vídeo da África, nós nos mobilizamos aqui, levantamos uma oferta para enviar para esse povo, contribuímos todos os meses, através do fundo missionário da nossa igreja. Nós estamos participando dessa obra, nós estamos nos tornando um com eles, nós estamos sentindo a dor desse povo também, nós estamos trabalhando aqui o dom da generosidade, nós estamos entendendo que fomos chamados para contribuir sim, porque se Deus te deu recursos, não é apenas para o seu deleite, é para que você também possa compartilhar com alguém. Isso é generosidade. Quando nós olhamos para a realidade desse povo aqui, Paulo enxergava essa realidade, isso doía no seu coração. Paulo falava, não posso ficar aqui olhando essa situação e não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Havia um inconformismo no coração de Paulo, algo que fazia chorar por esse povo, mas não apenas chorar, mas se mobilizar. Eu quero fazer alguma coisa. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui nessa manhã, como exercer o dom da generosidade? Como nós podemos exercer esse dom? Como podemos ser generosos no nosso dia a dia? Como trabalhar isso aqui como comunidade, como igreja? Como nós podemos ser generosos? A primeira coisa que eu queria pensar com você nessa manhã, a generosidade, ela está acima da adversidade. Precisamos aprender que a generosidade, ela está acima da adversidade. Versículo 1 diz assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Reparem que Paulo aqui, ele está falando das igrejas da Macedônia. Filipe, Tessalônica, Bereia. Estavam enfrentando perseguição. Eram tempos difíceis. A situação não estava fácil. Era uma igreja humilde. Uma igreja que carecia de ajuda.
Era uma igreja que estava ali passando por um momento complicado de extrema pobreza. Mesmo assim, essa igreja queria participar desse movimento de ajudar os irmãos da Judéia. Mesmo assim, eles não queriam ficar de fora dessa contribuição. O povo olha para o chamado de Paulo e fala assim: olha, nós não temos muito não, Paulo, o que a gente tem aqui é pouco, mas a gente quer participar, nós queremos participar, nós não queremos olhar apenas a situação dos nossos irmãos lá da Judéia, mas nós queremos contribuir também. Talvez você já tenha ouvido aí uma frase, né? Ninguém é tão pobre que não possa doar, e ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Às vezes a gente fica olhando para a nossa situação, às vezes a gente olha para a nossa conta bancária e fala assim: não dá para contribuir, vai ficar apertado, vai faltar para o lanche que eu quero fazer, o restaurante que eu gostaria de conhecer, a roupa que eu queria comprar, o perfume novo, o carro. A gente começa a colocar um monte de empecilhos, a gente começa a olhar para as adversidades, mas a generosidade, ela precisa estar acima disso, acima da adversidade. Eu já relatei aqui para vocês, já compartilhei com a igreja, que eu tenho vivido essa experiência em Deus. Eu tenho aprendido a ser generoso. Deus tem me ensinado isso. Não é algo que eu tinha no meu coração. Eu confesso para os irmãos, não era algo que tinha no meu coração. Eu aprendi junto com a Rafaela a ser generoso. A Rafa me ensina, cada dia, a exercer o dom da generosidade. E é interessante porque a gente fala sobre tantos outros dons, como eu disse aqui no início, mas quando a gente vai falar sobre generosidade, parece que existe um bloqueio. Parece que não, é algo intocável, não podemos falar sobre isso, porque falar sobre generosidade dá a entender que a gente está falando sobre dinheiro. Dá a entender que, o pastor agora está falando sobre isso, porque a igreja precisa ofertar, precisa trazer dinheiro. Irmão, deixa eu te falar, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Eu não estou aqui falando isso para você trazer dinheiro, para você dar dinheiro para pastor, para a igreja. Não é isso. Paulo, quando escreveu para a igreja aqui, ele está alertando o seguinte: olha, existem irmãos que estão passando necessidade. Existem irmãos aqui que estão precisando de ajuda. Vamos nos mobilizar, juntos nós podemos fazer muito mais. Precisamos mudar o nosso modo de pensar. Por via de regra, quando nós contribuímos, quando nós ajudamos alguém, quando nós ofertamos na igreja, nós contribuímos com um projeto como esse, lá da África, ou quando a gente ajuda uma pessoa na rua, a gente pensa que está fazendo um favor para o outro. A gente entende, nossa mentalidade às vezes que, olha como eu sou bonzinho e eu estou ajudando alguém. Olha só como Deus está me ajudando aqui, eu estou também podendo ajudar alguém. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Segundo o texto que nós lemos, Deus está nos dando a graça de participarmos na vida de alguém. Graça, não sei se você se recorda, mas lá na escola bíblica dominical, a gente aprende que graça é favor imerecido. Você que participou da escola bíblica dominical aí, né, sabe bem disso. E se não participou, nós temos aí a classe Crescimento no Espírito, que vai te ajudar a fazer esse entendimento, né, o Douglas? E agora as cartas de Paulo. Nós estaremos estudando aqui as cartas de Paulo também. Então você vai aprender que graça é favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. Quando você está exercendo o dom da generosidade, Deus está permitindo que você faça parte da obra dele. Isso é graça. Queridos, eu durante muito tempo trabalhei na FGV, e um dos trabalhos que eu realizava era visitar o SEASA, lá em Irajá. Quantas e quantas vezes
Às vezes eu ia para lá 2, 3 vezes na semana. E nesse trabalho que eu fazia lá, eu rodava todo o Ceasa. E quantas vezes eu passando naquele lugar, eu olhava famílias e mais famílias debruçadas sobre aquele montouro de resto de alimento, e ali catando algo para comer, para levar para sua casa. Como eu falei, essa é uma realidade aqui, presente também na nossa cidade, pertinho. Basta você pegar o metrô aqui em Botafogo, você vai descer lá bem pertinho de Ceasa, e você vai identificar essa realidade lá. Famílias e mais famílias que buscam o seu sustento, o seu alimento ali. O resto de comida, coisas que estão indo para o lixo. Lá no lixão de Gramacho, tinha uma irmã aqui da nossa igreja que fazia um trabalho missionário lá, participava de um trabalho missionário lá. E ela contava, crianças passeando por aquele monte de lixo, naquele aterro sanitário, catando coisas para comer. Comida fora da validade, comida já cheirando, já ruim, cheiro ruim, estragada. E elas comiam aquilo, porque a fome chegava, não tinham o que comer. Deve ser desesperador, irmão. Deve ser algo desesperador você sentar à mesa e não ter o que comer. Você olhar para a sua família em casa e pensar assim, como é que eu vou fazer? Mas esse povo que Paulo está relatando aqui, a igreja da Macedônia, era um povo que, a despeito de qualquer dificuldade e adversidade, falou assim, eu quero participar da contribuição dos meus irmãos lá da Judéia. Eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu vou compartilhar. O pouco que eu tenho, eu vou também contribuir. Eu tiro um pouquinho daqui, eu tiro um pouquinho dali, mas vai dar certo, vai chegar lá. Muitas vezes, aquilo que nós não repartimos, acaba sendo desperdiçado, estraga. Quantas vezes você abriu a tua geladeira e viu lá uma fruta que estragou, apodreceu dentro da geladeira, um arroz que está lá dentro da despensa, você vai ver cheio de bicho, feijão, o Danone que perde a validade, você vai ver está todo estufado, vai para o lixo. A comida que você prepara com muito carinho, todo mundo come no almoço, aí chega de noite, não quero não, já comi essa comida no almoço, não quero mais não. Estraga, vai para o lixo. Quanto desperdício! Quantas e quantas vezes nós desperdiçamos. No deserto, o povo tinha o maná, era o alimento diário, Deus mandava a porção do dia. Não era possível você guardar para o dia seguinte, porque estragava. Na oração do Pai Nosso, nós falamos sobre isso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É o pão diário. O problema é que a gente começa a ficar tão preocupado com o futuro, com o amanhã, com o que vai ser, como é que pode ser, e se vier outra pandemia, como é que vai ser, pastor? Eu sou autônomo. E como é que vai ser? Você começa a imaginar um monte de coisa, e você deixa de exercer a generosidade. A preocupação com o amanhã, a preocupação com a adversidade que pode acontecer, às vezes nos afasta de vivermos algo tão poderoso como a generosidade. Precisamos aprender a repartir aquilo que nós temos. Mateus, desde pequenininho, ele sempre foi uma criança que nunca deu despesa assim, nunca aquela criança que, pai, quero aquele tênis novo que saiu, quero aquela roupa nova, nunca foi disso. E às vezes o tênis dele já estava lá todo velho. Falava, vamos comprar um tênis. Ele falava, para quê? Eu já tenho um. Já tenho um, pai. Mateus, precisa comprar uma calça. Pai, eu já tenho uma calça. Às vezes a gente tem que insistir, até hoje. Às vezes a gente tem que insistir com ele para poder comprar uma roupa. Porque ele não se liga nisso. Ele é aquele tipo de pessoa que se tem uma calça, para ele já está bom demais. Se tem um sapato, já está bom demais. Queridos, eu estou falando isso, não é para exaltar
o Mateus, exaltar o filho. Não, não é por isso. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você tem um armário lá cheio de roupa que você não usa há anos, mas você é incapaz de ser generoso com alguém e doar. Quer me deixar triste, irmãos, é quando eu chego às vezes para ver uma campanha de doação, aí a pessoa pega aquela roupa furada, velha, toda poída e manda para alguém. Pô, você não usa, você vai dar para alguém? Dá aquilo que você vai usar. Dá aquilo assim, essa aqui está novinha, eu vou doar. É ser generoso, é abrir mão daquilo que é meu, mas eu vou dar para alguém. Quando se trata de ser generoso, nós precisamos aprender com essa igreja, precisamos aprender com Paulo, precisamos aprender que quanto mais você dá, mais o Senhor vai te dar também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Quando nós entendemos que nós somos privilegiados em fazer parte da generosidade, desse caráter doador de Deus, queridos, nós não levaremos nada dessa vida, não levaremos nada, mas o problema é que quantas vezes eu e você achamos que somos donos de alguma coisa, nós não somos donos de nada. Eu tenho dito aqui nessa igreja, nesse púlpito, nós somos mordomos do Senhor, nós somos mordomos, tudo aquilo que Ele nos deu, é para que a gente gerencie, mas um dia o dono, ele voltará. Ele vai voltar. Quando entendemos isso, tudo que nós temos, tudo que Ele nos deu, colocou nas nossas mãos, se nós olharmos a essência do dono, se nós queremos agradar o dono, precisamos ser doadores, precisamos ser generosos, porque Ele é generoso. O dono, Ele é generoso, e Ele nos convidou para fazermos parte também através da generosidade. Quando Ele voltar, Ele vai falar assim, olha, eu te dei recurso, eu te dei dinheiro, eu te dei um bom emprego, eu te dei uma boa casa, eu te dei tantas coisas, mas você só acumulou, você só juntou para você, você não distribuiu para ninguém, você não foi generoso. Essa é a essência do nosso Deus, a essência de um Deus generoso, de um Deus doador. A generosidade, ela não tem a ver com as nossas condições financeiras, ou com momentos favoráveis da nossa vida, não tem a ver com isso. A verdadeira generosidade, ela é uma resposta à graça de Deus, superando até mesmo uma circunstância adversa. A generosidade, ela não tem a ver assim, eu estou com uma conta bancária gorda, eu tenho sobrando, então eu sou generoso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, a despeito da adversidade, você precisa ser generoso, e eu também. A generosidade é algo que nós precisamos aprender, irmãos. Como exercer o dom da generosidade? Saiba que a generosidade envolve sacrifício. Pastor, como assim? Envolve sacrifício. Olha o que diz lá no versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. A vida deles não estava fácil não, irmãos. Os macedônios estavam vivendo um tempo difícil, tempo de luta, de crise, de perseguição, como nós falamos aqui, mas apesar de tudo, transbordaram em generosidade. Transbordaram em generosidade. Paulo, ele nos alerta que a oferta, ela deve sim ser proporcional. Quanto mais você tem, mais você deve doar. E por isso que quando nós falamos de dízimo, nós falamos de 10%. Dízimo é 10ª parte, 10%. Se você ganha R$100, é 10%. Se você ganha 100 milhões, é 10%.
é proporcional. Tem equidade. Dá para todo mundo fazer da mesma forma. Quando Paulo, ele fala sobre sacrifício, quando Paulo está dizendo aqui, olha, não é fácil, o momento pode ser difícil, apesar de tudo, o povo resolveu doar, exercer um sacrifício por alguém, entender que, mesmo que a situação esteja apertada, eu já contei aqui, testemunhei, de um momento em que nós estávamos numa situação financeira muito complicada, bastante difícil, e a igreja levantou, então, uma campanha. Eu olhei para aquela campanha e falei assim, meu Deus do céu, eu não tinha tentado aqui para esse texto na época, não tinha tentado, já tinha passado por esse texto, obviamente, algumas vezes, na minha leitura bíblica, mas não tinha tentado para essa realidade aqui. E quando eu olho para trás e eu vejo o momento que a gente estava vivendo, eu consigo me enxergar exatamente nessa situação como a igreja da Macedônia. Eu estava passando aperto financeiro, era um momento difícil, era um momento de escassez, era um momento de olhar e não ter dinheiro na conta bancária e contar a moeda para comprar as fraldas lá para o meu filho, como eu já testemunhei aqui. Mas naquele momento eu falei assim, eu não quero ficar de fora desse momento da igreja, eu quero participar. Eu peguei lá meu carnezinho, falei, vou fazer minha contribuição, não vou ficar de fora. Um dia, quando a gente contar a história dessa igreja aqui, eu vou falar, eu participei dessa obra, eu fui generoso aqui, eu semeei nesse lugar, e hoje, quando eu vejo a nossa igreja chegando lá na África, eu falo assim, glória a Deus, porque um dia eu semeei nessa obra e continuo semeando. Entendi que generosidade é sobre isso, não é sobre a gente ter sobra. Ah, está sobrando, então eu vou dar. Não, isso não é generosidade. Generosidade requer sacrifício. Generosidade requer você olhar e falar assim, eu vou sacrificar aquele lanche lá do McDonald's, do Burger King. Eu vou sacrificar aquela pizza do final de semana. Talvez eu vá sacrificar uma viagem. Talvez eu vá sacrificar, trocar a minha casa, por uma casa nova, por uma casa, às vezes, até dos sonhos. E eu não estou dizendo aqui para você que você não tem que realizar os seus sonhos, aquilo que você tem vontade. Não me entenda mal. Não é isso. Agora, nós não podemos deixar de ser generosos em detrimento disso. Não podemos pensar assim, não, então eu vou contribuir, eu vou ofertar, semear na vida de alguém, e se eu fizer isso, eu vou deixar de ir lá no Outback final de semana. Não é sobre isso. É sobre você entender que você precisa realizar algum tipo de sacrifício. Aquela viúva, quando ela vem ao altar e ela deposita a sua moedinha, o Senhor olha para ela e fala assim, ela deu mais do que todo mundo. Porque não tem a ver com o valor que você deposita, tem a ver com o sacrifício que você faz. Dar aquilo que está sobrando é muito fácil. Você tem uma conta bancária lá com 100 milhões, eu vou dar 10 mil reais, não é nada, fez nem cosquinha nas tuas finanças, fez nem cosquinha. Agora, quando a situação está difícil, aí você fala assim, eu vou me sacrificar, eu vou apertar aqui, eu vou apertar ali. Agora, irmão, isso aqui não é teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo para você assim, deixa de pagar a tua conta de luz, deixa de pagar a tua conta de gás, deixa de pagar o teu aluguel. Não deixe de fazer isso, eu não estou vendendo isso para você, até porque isso não tem a ver com doação, isso tem a ver com egoísmo. Egoísmo. Egoísmo porque quando você dá esperando algo em troca, você não está pensando no que você está dando, você está pensando no que você vai receber. Quando eu faço uma barganha com Deus, não tem a ver com o que eu estou dando, tem a ver com o que eu estou esperando em receber dele. Eu vou dar aqui,
Na teologia da prosperidade, diz assim, quanto mais você dá, mais Deus vai te dar também. Irmão, isso pode ser uma consequência da sua semeadura. Porque aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, muito ceifará. Se você tem um grande terreno, você é dono de um terreno enorme, você é um plantador de soja, você foi lá e jogou 3 grãozinhos de soja lá, você vai colher 3 grãozinhos de soja. Agora, se você botar o maquinário para rodar lá e começar a semear, e botar, meu irmão, você vai colher muito. No reino espiritual, não é diferente. Agora, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e se nós estivermos depositando no altar do Senhor, participando da obra dele, esperando receber algo em troca, irmãos, você está olhando para o teu próprio umbigo, eu estou olhando para o meu próprio umbigo. A gente está falando para Deus o seguinte, olha Deus, estou fazendo uma barganha aqui contigo, tá? Eu vou dar tanto, mas eu quero receber tanto de volta. Seria muito fácil. Quem é que não ia fazer? Se eu chego para você aqui e falo assim, olha irmãos, seguinte, se você botar aqui hoje no gasofilácio, Deus vai te dar 100 vezes mais daquilo que você colocar. Você coloca ou não coloca? Eu sou o primeiro a raspar minha conta bancária toda e colocar, pô. Tem essa garantia que Deus vai me dar 100 vezes mais, então eu vou botar. Sim ou não? Agora, não é sobre isso, pô. Não é sobre isso. É sobre ter um coração generoso. É sobre olhar e falar assim, Deus, eu vou separar aquilo aqui que eu quero doar. É sobre um coração alegre. O povo estava fazendo isso com alegria. O povo não havia peso em fazer isso. Não havia peso. A generosidade, ela não tem a ver com o tamanho do seu patrimônio. Ela não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no banco, ou guardado em algum tipo de investimento. A generosidade tem a ver com o tamanho do amor que você tem no seu coração. A generosidade tem a ver com o amor que você tem pela obra, pelo reino, pelo outro. E você pode exercer essa generosidade de várias formas. De várias maneiras. Eu não estou dizendo para você assim, apenas aqui na igreja é que você precisa ser generoso. Não é isso. Você precisa ser generoso aonde você estiver. É claro que nós temos uma obra aqui. Nós fazemos uma obra missionária. Nós temos uma obra de assistência social aqui. Nós mantemos esse prédio. Nós implantamos igrejas. Talvez a gente possa pensar assim, pastor, mas eu tenho tantas desculpas para não participar dessa obra. Eu também tenho. Se nós formos atentar para as nossas desculpas, nós não iremos ser generosos. Nós não seremos generosos. Muitas vezes, achamos que é normal. É assim mesmo, a vida é assim, tem gente rica e tem gente pobre. Tem gente que tem o que comer na mesa, tem gente que não tem, pô. A vida é assim, pastor. A vida é injusta mesmo, pastor. A vida é assim. Não tem o que fazer. Não dá para a gente mudar o mundo, pastor. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que fala sobre um homem. Ele foi passar uns dias numa casa de praia. Era uma região de praia. E aquele homem, ele acordou bem cedo. Antes do sol nascer, ele já estava de pé. Ele então vai dar uma caminhada na beira da praia. Ele começa a andar pela areia, ali bem pertinho do mar. E ele vai caminhando, apreciando ali, ainda estava escuro, o sol estava ainda ali nascendo. Aquele homem começa a ver de longe, e ele identifica uma pessoa. E essa pessoa fazia alguns movimentos que chamou a atenção dele. Ele imaginou assim, deve estar se exercitando, logo pela manhã. E ele então começa a ver aquele homem, ele vinha para cá, e ele ia para lá, ele vinha para cá, e ele ia para lá, e como uma dança, ele se mexia. Ele falou, eu vou até lá, quero ver o que está acontecendo. Ele começa a caminhar, ele chega perto daquele homem, e quando ele vê,
Na areia, naquela faixa de areia, tinham centenas e centenas de estrelas do mar. E aquele homem, ele corria para um lado, pegava as estrelas e devolvia para o mar. Ele corria, ele pegava as estrelas e ele devolvia para o mar. Ele falou: o que você está fazendo aí, cara? Aí ele falou assim: eu estou jogando de volta as estrelas para o mar. Ele falou: rapaz, isso é um fenômeno da natureza, cara. Isso acontece várias vezes, em vários lugares. E o cara continuou lá, o camarada continuou pegando as suas estrelas do mar e jogando de volta. O cara falou: rapaz, você é doido mesmo, hein? Você está aí tendo esse trabalho danado, cara, deixa isso para lá. Ele abaixa, pega uma estrela, fala para aquele homem assim, ó: pode não fazer a diferença para todas elas, mas para essa aqui vai fazer diferença. E devolve para o mar. Talvez você não possa fazer a diferença na vida de um universo inteiro, na vida de tantas e tantas pessoas como nós gostaríamos. Mas para esses irmãos lá na África, a nossa igreja está fazendo a diferença. Para a comunidade ribeirinha, a nossa igreja está fazendo a diferença. Para as igrejas implantadas lá no sertão, o seu dízimo, a sua oferta, a sua generosidade está fazendo a diferença. Para aquelas mais de 200 famílias lá no Instituto Atitude, a sua generosidade está fazendo a diferença. Para aqueles homens que estão lá no centro de reabilitação, a nossa generosidade está fazendo a diferença. Nós teríamos todas as desculpas do mundo para não sermos generosos, mas nós como igreja, e eu louvo a Deus pela tua vida, irmão. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus pela generosidade dessa igreja. Eu não estou aqui fazendo uma pregação apelativa, ou para que você se mobilize: olha o que o pastor falou. Não, eu estou dizendo para você o seguinte: eu estou testificando o que essa igreja tem vivido. Uma igreja generosa, uma igreja que ama o reino, que ama vidas, que contagia. Talvez a gente não possa mudar a realidade da Zona Sul, mas a gente pode mudar a realidade de muitas famílias que estão aqui ao nosso redor. E eu sonho fazer muito mais nesse lugar. Eu sonho fazer muito mais aqui. Eu e você precisamos fazer a diferença onde a gente estiver implantado. A nossa generosidade, ela reflete o caráter e a glória de Deus na vida de alguém. Por último, como exercer o dom da generosidade? Faça por vontade própria, não por obrigação. Olha o que diz lá no versículo 3 e 4. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Essas igrejas, elas foram além das suas forças, além daquilo que eles poderiam fazer, mas de forma voluntária. De forma voluntária, eles insistiram, suplicaram insistentemente: Paulo, deixa a gente participar, Paulo. Gente, eu sonho com isso. Eu sonho de chegar para você e falar assim: querido, deixa eu te falar, tá bom, não precisa dar mais não. Chega, a gente não tem mais onde botar, não tem mais projeto para a gente fazer não. Dá uma segurada, deixa a gente desenhar mais um projeto. Eu sonho com esse dia, irmãos, em que até mesmo aqueles que não fazem parte dessa igreja irão entrar por essas portas e falar assim: eu confio nesse lugar, eu confio nessa casa, eu entendi que o que eles têm feito aqui é algo relevante nessa cidade, é algo relevante para tanta gente, e eu quero participar, eu quero contribuir, me deixa participar, me deixa contribuir. Eu sonho com isso, irmãos, sonho de verdade. Existem muitas pessoas que são generosas e não são convertidas. Eu contei a história aqui de uma pessoa
bastante rica. Ela foi numa loja comprar um vestido. Tem um irmão aqui da igreja que trabalha para ela. Foi na loja comprar um vestido, chegou lá, a vendedora falou assim: a senhora não quer comprar uma rifa? Ela falou: rifa? O que é isso? Ela não sabia nem que era rifa. É rifa aqui, ó, você escolhe um número aqui, a gente vai sortear e tal, que eu quero comprar uma perna mecânica para o meu irmão, ele sofreu um acidente de moto, eu precisava comprar uma perna mecânica para ele, uma prótese. Ela falou assim: quanto custa? Era algo em torno de 25 mil, se eu não me engano. Ela falou assim: tá bom, eu pago a prótese. Ela foi lá e comprou a prótese para dar para ele. Ela falou assim: depois me manda a foto que eu quero ver como é que ficou. Generosa. Imagina essa mulher nas mãos de Deus. Imagina essa pessoa no reino. Imagina. Queridos, eu sonho com uma igreja extremamente generosa. Sonho com isso. Essa igreja aqui da Macedônia fez todo esse sacrifício porque entendeu o chamado de Deus. Filipenses 2:7 vai dizer o seguinte, 7:8: antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória por mim e por você. Ele deixou a sua glória para morrer numa cruz por mim e por você. Ele deixou a sua glória, ele foi humilhado, porque ele entendeu que não havia outra forma, somente entregando a sua vida. A verdadeira generosidade, ela é voluntária, não tem pressão, não tem obrigação, ela é espontânea, é movida por um coração que ama a Deus, que ama a obra, que ama ser generoso. Provérbios 11:24 diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Palavra de Deus, há uma promessa para quem é generoso, há uma promessa para quem vive a generosidade, há uma promessa, o texto diz que ele vê aumentar as suas riquezas, ele vê aumentar. Agora aquele que deveria dar e não dá, cai na pobreza. Quantas vezes as pessoas às vezes me procuram para falar assim: pastor, estou vivendo uma situação financeira muito difícil. A primeira pergunta que eu faço: você é dizimista fiel, ofertante? É um princípio bíblico, irmão. É um princípio bíblico. Não tem como fugir disso. Se nós não formos fiéis ao Senhor, Ele não tem esse compromisso conosco. A palavra dele está aqui. Quem retém o que deveria dar, cai na pobreza. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã, entendendo essa palavra com muito amor. Entendendo essa palavra, não apenas como a generosidade, um ato de doar financeiramente, mas de se doar também para o outro. Doe o seu tempo, doe o seu amor, doe o seu ombro, doe aquilo que você pode doar para o outro, mas não deixe de ser generoso. Seja alguém que olhe para o outro e fala assim: eu vou ser Jesus na sua vida, eu vou semear na sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus generoso, doador. Obrigado, Deus, porque a Tua generosidade nos alcançou, Pai.
nós estávamos destinados a uma vida eterna sem o Senhor. Mas o Senhor foi tão generoso, Pai, que deixou a sua glória, Pai. Deixou a companhia do Pai para se tornar homem, viver aqui e morrer por cada um de nós. Mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor está vivo, e nos garantiu a vida eterna, através de Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos constrange, Pai. Nós somos eternos devedores do Senhor, Pai. Nada do que podemos fazer aqui, Senhor, nada é capaz de pagar o preço que o Senhor pagou lá na cruz do Calvário. Nós te adoramos, Senhor. Nos faz sermos generosos, Pai. Obrigado por aqueles que já têm exercido esse dom da generosidade, Pai. Continua fazendo mais na vida do teu povo, Senhor. Continua abençoando o teu povo, Deus. Derrama prosperidade sobre a tua igreja, Deus, para que sejamos cada vez mais generosos. Em nome de Jesus.